Agradeço o convite formulado pela Omunga, parceira e também vizinho de província, já que estou a vir do Ambo. Mas agradeço fundamentalmente a preocupação que a Omunga tem manifestado de acompanhar a crise de liberdade que vivem os cristãos da Igreja Luz do Mundo, desencadeada pelo Estado desde 2015 e, em particular, a situação carcerária do líder da Igreja Cristã Luz do Mundo, o José Julino Kalupeteca, que está na cadeia de Cavaco, e aqui, por proximidade geográfica e pelo trabalho de defesa dos direitos humanos da própria Omunga, tem acompanhado, e isso agradeço particularmente. E a edição de ontem do Quintas de Debate tecnicamente correu bem. Benguela é um público vibrante, é um público exigente, acutilante, e aquilo para nós, preletores, também é um desafio, responder às várias inquietações. O tema muito pertinente que foi escolhido, que é o problema da liberdade religiosa em Angola, e nós focalizamos numa panorâmica histórica do que é a liberdade religiosa desde os tempos mais recuados, antes de Cristo, durante o tempo de Cristo, surgimento do cristianismo, judaísmo, etc, etc. Nós verificamos que liberdade religiosa é um problema global. Mas aqui, nós em Angola, a situação religiosa se torna muito mais ainda uma preocupação, porque existe receios, existe instrumentalização por parte dos políticos, dos movimentos de massa religiosa para manipular as lideranças, a própria massa popular dos movimentos religiosos. Isso é que tem trazido mais não tem a intolerância de caráter teológico. Refletimos que a gênese do que nós chamamos de intolerância religiosa não é bem intolerância religiosa, é mais a pressão que os políticos fazem, sobretudo o governo, o Estado angolano, a pressão que o Estado faz sobre as organizações de massa, sobre os movimentos sociais de massa, para ter então a própria obediência cega às exigências, sobretudo do governo, a partidarização quase de tudo, e aqueles que querem manter a lisura, querem manter a independência, querem manter o panorama de usufruto dos direitos fundamentais, quer à luz da lei, quer à luz das próprias liberdades naturais, as liberdades fundamentais, são acusados, são perseguidos, são rotulados. E nós entendemos que o que chamamos de intolerância religiosa, da parte também da Igreja Cristã Luz do Mundo, do Kalupeteca, tem também essa ligação com os interesses políticos, muitas vezes subversivos. Ontem também, nessa quinta de debate, por meio de perguntas e respostas, nós conseguimos identificar as inquietações, as inquietudes, as preocupações das pessoas em saber de facto o que se passou, como tem sido e o que será sobre este caso. Por quê? Porque em Angola nós não temos verdadeira liberdade de expressão. Não temos uma plena liberdade de imprensa. Isto faz com que muitas informações importantes sobre determinados aspectos ligados a direitos humanos não circulam. Então as pessoas estão ansiosas, as pessoas anseiam ter o acesso a essas informações e não têm. É o caso, portanto, mesmo do massacre do Monte Sume e as consequências todas e o quadro atual dessa situação. E a maneira de essa informação circular é o debate público do tipo do Quintas de Debate. E o debate é só verbal, não basta, é preciso produzir outros materiais adicionais que permitam o esclarecimento desse dossiê. Kalupeteca tem um povo, Kalupeteca é inocente, foi condenado de forma cruel. É uma pena cruel que se lhe aplicou. Eu tenho dito que a pena aplicada ao Kalupeteca podíamos comparar aquela pena da idade medieval, de Talhão,
dentes por dente, olho por olho. Calupeteca tem vivido condições carcerárias com torturas psicológicas, mesmo as questões da sua saúde tem mais a ver com o foro psicológico do que físico. Esse é um estresse constante. Ela sofre essa pressão, porque depois do governo ter protagonizado o massacre do século estou a me referir ao fato de que nunca houve massacre religioso em Angola, esse posso dizer que tenha sido o primeiro. Então entende-se que o líder calupeteca ainda poderá evidenciar na sociedade a inocência do seu grupo religioso. A província do Ambo, como é onde ocorreu o culmino, o ápice das perseguições, o Estado tem esse medo de que se o calupeteca voltar para o Ambo, eventualmente terá contactos mais horizontais conosco, defensor dos direitos humanos. Eventualmente o povo, as autoridades do Ambo quererão, portanto, se relacionar, se penitenciar diante do próprio calupeteca, ou a presença do calupeteca numa proximidade geográfica com os seus fiéis, que é a maioria que está no Ambo, provavelmente poderá dar instruções. Eventualmente deve haver umas hipóteses, uns cenários que estão a ser construídos. Por isso é que impede a transferência. Quem assinou o primeiro documento de solicitar a transferência do calupeteca de Luanda para o Ambo fui eu. O Foro Regional para o Desenvolvimento Universitário efetuou visitas ao pastor calupeteca quando estava em Luanda, na cadeia da Viana. Depois, quando os serviços prisionais receberam depois as informações de que nós temos visitado o calupeteca na comarca da Viana, foi retirado da comarca da Viana para Caquila, mais distante. Ainda assim continuamos visitá-lo. E foi na sequência dessas visitas que vimos que o seu estado de saúde inspirava cuidados. E dentro dos próprios das próprias liberdades, dentro dos pequenos direitos dos detidos e condenados, ainda a saúde, a alimentação devem ser preservados. Nós entendemos que os poucos direitos que lhe assistem poderiam ser aqueles de gozar a sua condenação perto dos seus familiares e onde o clima favoreça a sua saúde para não se aprofundar ainda mais o sofrimento. Porque um já condenado é um sofredor, então aprofundar mais o seu sofrimento com coisas adicionais que podem evidenciar a crueldade da pena, da condenação, então isso seria muito desumano. Então o Foro Regional para o Desenvolvimento Universitário escreveu para a Presidência da República, e a Presidência da República respondeu favoravelmente, e exigiram, os serviços prisionais exigiram coisas anômalas, anomalíssimas. Primeiro disseram não, os familiares do calupeteca devem arranjar um transporte, porque os serviços prisionais não têm carro para ser transferido para o Ambo. E nós entendemos que isso não é correto, porque quando foi para Luanda, foram as viaturas dos serviços prisionais. Não se compreende como é que agora, de regresso de Luanda para o Ambo, teria que ser os familiares a providenciar transporte. Nessa altura, nós ajudamos os familiares a responder que o carro do calupeteca está sob custódia da polícia desde o ataque ao Monte Sume até hoje, está na unidade de trânsito no Ambo. Portanto, o carro também está preso. Então não tem transporte. Depois os serviços prisionais exigiram que os familiares comprassem um bilhete da TAG para o calupeteca sair de Luanda para o Ambo por avião da TAG. Também essa parte os familiares disseram não, vamos procurar dinheiros e comprar o bilhete da TAG. Inexplicavelmente, os serviços prisionais a dada altura já não receberam os familiares para entregar esse recurso para a compra do bilhete da TAG. Um dia inesperado,
o próprio pastor Kalupeteca informou aos familiares que o foram visitar de que hoje mesmo o transporte está providenciado, então aguardem por mim lá no Ambo, porque estarei na unidade prisional do Ambo. Então nós todos estávamos a aguardar a presença dele no Ambo, quando inexplicavelmente lhe enviaram para Benguela. Em função disso, o Fordu reclamou novamente junto das instâncias superiores em Luanda, nomeadamente ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, à Secretaria de Estado para os Direitos Humanos, à Casa Civil da Presidência da República, reportando todas as formas degradantes como o Kalupeteca tem sido tratado, bem como as novas denúncias. Reclamamos, temos tido respostas muito frias, que de facto consubstancia as acusações que nós já sempre fizemos de que isso é um genocídio silencioso. De facto, o objetivo é para extinguir esse grupo religioso sob essas práticas reiteradas, cruéis. Então, não temos a resposta. Em função disso, voltamos, quando contactamos o Luanda, imediatamente, para nossa surpresa novamente, ouvimos que Kalupeteca foi movido de Benguela para o Bié. Quando chegou no Bié, onde ficou 24 horas, os serviços do Bié disseram: não, nós não recebemos nenhum telefonema que disse que esse deve ficar aqui, pelo que não o podemos receber, porque o documento que existe é que ele deve ir ao Ambo. E ao invés de parar no Ambo, ultrapassaram novamente para Benguela, vieram cá. Em reação, nós tivemos que escrever para o diretor, para a direção provincial dos serviços prisionais de Benguela, com cópia para o governador provincial de Benguela e o delegado da polícia, que também é o comandante provincial da polícia de Benguela, onde entregamos a carta de todo esse histórico, de todo esse calvário, e anexamos os vídeos, os documentários, para as instâncias que estão a gerir o Kalupeteca saberem de facto o que nós temos como informações. E o nosso relatório também produziu recomendações que já estão na mesa do presidente. Esteve na mesa do presidente José Eduardo dos Santos, e o atual presidente também recebeu por 2 vezes, e o Tribunal Supremo tem as conclusões da nossa investigação, a Procuradoria-Geral da República tem, o Tribunal Constitucional tem, e numa palavra, todas as instituições que configuram os órgãos de soberania já dominam este caso. O nosso ponto de vista, o nosso material está até em todos os grupos parlamentares, ao presidente da Assembleia Nacional, ao corpo diplomático acreditado em Angola. Todos esses canalizamos os documentários, de tal forma que, se o Kalupeteca continua nesse tratamento cruel, se as respostas não foram ainda desencadeadas, nós temos de um lado a fé de que é uma questão de tempo, de processo, e eventualmente a boa vontade poderá triunfar, ou então existe uma premeditada intenção de perpetuar esse mal. Então temos essas duas hipóteses. De um lado, pode ser a esperança de que o problema esteja a ser resolvido de forma muito lenta. Isso também depreendemos esse ponto de vista das várias conversas que temos tido com os próprios órgãos de soberania, e os sorrisos que temos sido recebidos nesses gabinetes, porque muitas vezes também nós somos traídos com beijos. Você diz, muitas vezes nos recebes com bom rosto, quando na verdade é para nos acomodar, quando as profundezas estão a fazer outra coisa. Mas a fazer fé nessa componente de como nos têm recebido, revela que está-se a trabalhar nesse dossiê para que tenha algum desfecho feliz. Mas a julgar pelas práticas do dia a dia, revela que nós estamos a andar em duas velocidades diferentes. De um lado, uma subtil esperança positiva, baseada meramente na forma amistosa como os nossos documentos têm sido recebidos, e temos merecido, de facto, encorajamento desse tipo de prática, sobretudo os tribunais de primeira instância, o Supremo, a Procuradoria-Geral da República, o Tribunal Constitucional, encorajam bastante a nossa prática, estão felizes com isto e dizem assim: é um trabalho muito interessante, nós contamos muito
com os defensores de direitos humanos para nos trazer aquelas informações que de outra forma não teríamos, e tudo que nós podemos fazer é responder à demanda e tenham esperança. Mas do outro lado, verificamos que ainda a polícia continua a efetuar perseguições. A título meramente de exemplo, que também mencionamos isto ontem no debate, ainda este ano, 2018, 3 anos depois do massacre do Monte Sumi, a 28 de abril, por coincidência, o mês do massacre também, a polícia voltou a queimar casas dos populares, e o fogo posto é um crime hediondo. Mas a polícia na aldeia de Catapi, na comuna da Luvemba, no município do Bailundo, na província do Ambo, a 28 de abril de 2018, este ano, a polícia chegou sem uma explicação razoável, sem uma explicação plausível que justificasse o ato hediondo, e queimou as casas. E o Fordu voltou a recolher, a filmar o fogo, porque a polícia já não estava, se retirou, recolheu depoimentos de como é que aquilo aconteceu. Em função disso, intentamos uma ação junto da Procuradoria-Geral da República no Bailundo, porque já tem a sala de serviços especiais do Tribunal Provincial do Ambo e da Procuradoria, para intentarmos uma ação contra a polícia do Bailundo. Não temos resposta até aqui. Esse silêncio pode ser um silêncio cúmplice, um silêncio conivente, que incentiva de facto a polícia a prosseguir a materialização do genocídio. Na Huila houve prisões arbitrárias este ano também, na comuna de Ngalangue, município do Cuvango, contra os cristãos da Igreja Luz do Mundo, e a par desse sofrimento que passa o próprio líder na cadeia, existe uma harmonia de perpetuar, de continuar essas maldades. Tudo isso nos retira uma dose considerável de confiança nas instituições que deveriam ser protetoras dos próprios direitos. Falando na questão do processo, em que ponto o processo está? Portanto, houve uma decisão da primeira instância, há alguma decisão do Supremo, há um recurso, etc. Isso em relação ao próprio Calupetec. Agora, em relação ao outro lado, uma das coisas que nós temos acompanhado é a preocupação de que apenas tenha ficado um processo contra a Calupetec e não haja uma investigação sobre a intervenção e a forma de intervenção da polícia. Neste momento, para o Fordu, para ti como ativista, como é que está essa situação? O caso Calupeteca, que houve uma interposição de recurso junto do Tribunal Supremo. Esse recurso foi interposto pelos advogados de defesa, que são da Associação Mãos Livres, e não continha provas bastante para contrariar aquilo que foi a sentença, porque se basearam na insuficiência da argumentação dos quesitos, etc., durante o julgamento do Calupetec. Então não havia muita esperança que a resposta fosse razoavelmente favorável ao Calupetec. Okay. Evidentemente. Tendo em conta essa desconfiança de partida, o Fordu teve que voltar a recolher as provas, o contraditório, fazer uma exposição e reforçada com esses vídeos, e remetemos ao próprio Tribunal Supremo a dizer toda a apreciação desse processo deve se basear nas novas evidências. No direito isso não existe. Como não existe, o processo do Calupetec, então, é considerado um processo conclusivo. Portanto, fechou definitivamente. Toda resposta que se espera do Tribunal Supremo é a resposta na base daquelas evidências que já correram, fluíram durante o processo de julgamento, com todas as insuficiências. É ali onde tem a resposta da sua pergunta. A Procuradoria-Geral da República aconselhou-nos, e bem, de forma juridicamente correta e com um senso de justiça, de que os ofendidos da Igreja Cristã Luz do Mundo, aqueles que se sentem ofendidos,
quer por morte de seus parentes, quer por seus bens materiais destruídos, quer o ultraje e outras formas que viveram, devem abrir um novo processo, cujos culpados sejam identificados e os queixosos também devidamente identificados, os nacionais, e remeter à Procuradoria e atualizar também as exposições todas. E neste momento estamos a trabalhar nesse material para se dar entrada. Significa que o próprio Estado agora entende que o processo do Calupeteca que transitou em julgado é um processo à parte, cujos ofendidos são a polícia, e agora precisa-se que também os cristãos, por seu turno, apresentem também o processo deles, cujos ofendidos sejam os cristãos, essa contra a polícia. E nós estamos a monitorar, estamos a organizar os dados, estamos a ajudar no sentido em que os cristãos ganhem coragem, superem o trauma, porque o trauma e a cultura, o trauma produziu até justamente os cristãos acham que em nenhum momento, em nenhuma circunstância, o Estado esteve do lado deles. Eles sentem no seu dia a dia que estão desprovidos de direitos. Por esta razão não têm esperança que alguma vez o Estado vai agir a seu favor. Isto está a fazer com que muitas vezes nós encorajamos, exigimos que eles se manifestem interessado a abrir processos contra aqueles que violaram seus direitos, mas eles se fazem autocensura, dizem assim, não, esse Estado que quer nos extinguir, nos matar a todos, por isso não queremos perder mais tempo, vamos esperar que acabe de nos matar. Isto está a ser de facto internamente um debate muito grande, e nós continuamos a encorajar que, mesmo que já tenham uma fé lânguida, uma fé fraquíssima daquilo que o Estado poderá fazer a favor deles, mas que o façam só, no plano formal. Então, estamos à espera que nos próximos dias o material entre na Procuradoria-Geral da República e esse debate se desencadeie. E a situação sobre o Tribunal Supremo, no contexto do Calupeteca, e o ponto contrário, que é a favor dos próprios cristãos em relação à polícia, este é o quadro que estamos a vivenciar ultimamente. Ok. Agradecemos. De qualquer das formas, se alguma coisa tu queres acrescentar, algum apelo... Volto a agradecer ao Munga e prometer que a nossa parceria deve se fortalecer todos os dias, porque estamos a fazer uma boa ponte, não só neste caso Igreja Cristã Luz do Mundo, como em outros pontos, porque a sinergia é um método, é uma estratégia, mas também uma ideologia. Hoje em dia, uma organização trabalhando direitos humanos de forma isolada pode produzir resultados, pode produzir algum impacto, mas esses resultados e esse impacto são materialmente inferiores em relação àquilo que se produz quando as pessoas estão a trabalhar em redes, em sinergias. De um lado, do outro lado, eu, conhecedor do meu país, do nosso regime excessivamente autoritário, que muitas vezes eu chamei de ditadura e hoje a verdade não mudou, continuo a pensar assim, ainda estamos na ditadura de manutenção. Então a ditadura é uma máquina organizada. E como uma máquina organizada tritura, esmaga o elemento isolado. Então nós não podemos trabalhar de forma isolada porque os nossos caminhos não nos levarão além. Então essa parceria, essa sinergia, essa luta conjunta, eventualmente nós poderemos produzir um impacto infinitamente superior àquele impacto que poderíamos produzir isoladamente. E o caso Calupeteca é um exemplo. Não está aqui o Fordu, está aqui o Munga, constantemente está a fazer visita, está a promover esses eventos e o país começa a aprofundar essa informação. À semelhança desse ponto, estamos a pensar em convidar a nossa Plataforma Nacional de Defesa dos Direitos Humanos para que a agenda de cada uma organização seja a agenda de todos. Para o Estado entender que governar é responsabilidade.
governar não é um capricho. Estamos a ser governados pela lei e não pelo capricho, não pelo fuzil, não pelo dinheiro, não pelo insulto. Nós todos somos potenciais governantes no exercício dos direitos civis e políticos. Enquanto dotados desses direitos, cada um dos dirigentes deve ficar preparado que a qualquer altura sai e qualquer um de nós vai governar. Então é preciso ter cultura de governar bem e não cultura de capricho. E a razão que nós devemos apelar para o bom senso e apelar para o próprio conceito da democracia horizontal para se fazer uma democracia mais vibrante, E esses diálogos, o fluxo das organizações da sociedade civil, o debate aberto, voltando à terminologia inglesa, accountability, portanto, a prestação de contas em todas as esferas da sociedade, é um baluarte seguro para o nosso trabalho e é uma exigência diária que devemos fazer ao nosso Estado.